Boa noite, boa noite. Boa noite, nós vamos aguardar até as 18, desculpa, às 19h05 para a gente começar a tocar no assunto, tá? Vamos esperar o pessoal terminar de chegar e aí a gente começa. Ei, Chayane, boa noite, seja bem-vinda. Ei. Saudades também. Mas quem a gente gosta, os nossos amigos verdadeiros estão sempre, ó, no nosso coração e na nossa mente. A gente não precisa estar próximo para estar torcendo pela felicidade, pelo sucesso, né? Mais um minutinho só e nós começamos, tá bom?
Bem, 19h05, vamos entrar no tema de hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos. Esse aqui é o canal SOS Saúde. Eu sou a Vigliane Goulart Botelho. Sou uma mulher multipotencial, sou terapeuta de reprocessamento generativo, sou alquimista em formação e tenho uma vida toda dedicada aí na área da saúde, né? E hoje o tema, gente, é sobre a maldade humana. Maldade humana, né? E aí a gente vai se perguntar: a maldade humana existe ou não? É claro que a maldade humana existe. Como eu já venho falando em outras lives, nós vivemos num mundo dual, do bem, do mal, do dia, da noite, da luz, da sombra, do aperto e da expansão, né? Tudo tem o sim e tem o não. Tem um lado e tem um outro. Então, assim, a maldade humana, ela existe. E aí eu também pergunto para vocês: vocês são as pessoas do bem ou do mal? Eu sei que eu sou uma pessoa do bem. Apesar de viver no mundo que existe o bem e o mal, eu tenho a tendência sempre de seguir para o caminho do bem. Porque a gente é por energia. Então a gente oferece aquilo que a gente tem. Então, como eu sempre ofereço o bem, eu tenho mais contato com coisas boas e do bem do que coisas ruins. Então não acontece nada de ruim na sua vida? É lógico que acontece. Acontece diariamente, bem e mal. Só que eu, por ser do bem, eu sei lidar com o mal de uma outra forma. Eu encaro, eu analiso racionalmente, eu vejo se esse mal é para mim ou não, ou para as pessoas que estão juntos de mim, e ressignifico, né? Abraço o que é para aprendizado, ou chuto para longe o que não é de mim. E a gente vai aí caminhando e vai processando, né? Então, onde está a maldade? A maldade está em tudo. Assim como a bondade está em tudo, a maldade humana está em tudo. Ela está no nosso dia a dia, ela está em todos os lugares, ela está em inúmeras situações, em inúmeras pessoas, em diferentes contextos de vida e fases de vida que a gente vive, né? Só que até assim, a nossa experiência com a maldade humana, ela vai ter o seu valor e seu significado conforme também a fase de vida que você está, né? De repente uma criança, ela vai sentir muito mais o reflexo dessa maldade humana por ela não ter defesa, não ter percepção das coisas, do que talvez um adulto que já está mais escolado, que já está mais atento às maldades humanas, ou talvez uma pessoa mais amadurecida, com mais expansão de consciência, né, que vai vibrar outro tipo de energia e vai sentir essas coisas diferentes também. Então, a gente não pode devolver a maldade humana com maldade humana, né? A gente precisa saber neutralizar essas maldades humanas, tá? Mas eu vou falar disso ali mais na frente, tá? E aí, outra pergunta: nós nascemos ou nos tornamos maus? Para a alquimia, tá? Nós somos seres que temos energia masculina e feminina. E nós viemos aqui materializados para esse mundo com uma missão, com um propósito de vida. E para a terapia de reprocessamento generativo, que também trabalha o inconsciente, no nosso inconsciente também a gente veio nesse mundo para a gente ser feliz. Então, existe em cada um de nós a energia do bem e do mal. Então a gente nasce ou nos torna maus.
né? A gente, assim, nasce com a energia do bem e do mal. Agora, nós podemos nos tornar maus? Podemos. Podemos sim. Como nós podemos também nos tornarmos pessoas boas? Podemos sim. Então, a escolha, gente, do bem ou do mal é individual, é de cada um. Da gente poder ser uma pessoa boa e se tornar mal, ou de sermos uma pessoa boa e continuarmos bons, ou de sermos pessoas más e nos tornarmos boas. Ninguém sabe da história de vida de cada um. Cada um sabe da sua vida, da sua história de vida. Cada um toma a sua decisão. As escolhas são nossas. Não compete a outra pessoa assumir a responsabilidade única e exclusivamente pelo fato da outra pessoa ser boa ou ruim. Exclusivamente, tá? Porque as nossas atitudes podem sim. Se nós formos corrompidos e a gente for para um mau caminho, a gente pode levar outras pessoas que não são decididas e elas se corromperem também. Então a gente vai pagar por parcela, tá? Esse karma aí. Mas a decisão para o bem ou para o mal é o que Jesus falou, todos nós temos o livre-arbítrio. Então a gente veio nesse mundo aqui como uma criatura do Criador. E a gente vai seguir esse processo de aprendizado, de evolução, de cair, de levantar. Mas assim, o nosso julgamento depois, no juízo final, vai ser entre nós e o Criador. E aí você vai fazer a sua revisão de vida, que eu sou da opinião cada dia mais que não tem que esperar lá no final para fazer essa revisão de vida não, gente. A revisão de vida nossa, ela deve ser feita diariamente. Se você está fazendo uma escolha fora do seu propósito de vida, se você está indo para um caminho que não é bom, ou que você está se prejudicando ou prejudicando outras pessoas intencionalmente ou não, né? É bom você pensar com sensatez, fazer uma seleção disso tudo e retomar para um caminho, sabe? De perdão, de autoconhecimento, de aparar as arestas, de evoluir o seu espírito, né? Porque em outras lives eu já venho dizendo muito isso. Nós não somos só esse corpício, né? A gente é corpo, mente e espírito, né? Nós estamos aqui nesse plano de passagem. Nós estamos com uma missão de vida. A gente tem um propósito aqui e o nosso tempo, ele finda. O único valor que você não pode negociar é o seu... Quer dizer, o tempo é 24 horas para todo mundo. As suas escolhas é que vão determinar se você vai ter uma vida próspera e abundante, se você vai propagar essa energia do bem e colher, quanto mais você oferece, mais você tem de retorno, tá? A lei da energia quântica é assim. Ou se você vai cada vez mais afundar e sentir os pesos pela maldade humana. Porque às vezes você pode, por uma maldade, dar um pulo lá em cima, mas a queda também é vertiginosa, tá? Então, assim, o que podemos citar de maldades humanas, por exemplo, tá? Numa família. Quando a família não se respeita, tá? Quando a família te limita em relação ao seu propósito de vida, quando uma família te enche de traumas, de dores, te humilha, não te apoia, são maldades, sabe? Quantos rompimentos que nós temos aí, né? Que poderiam ser uma libertação, poderiam ser uma retomada de vida, mas que por causa da inveja, por causa da maldade alheia, por causa das intrigas, das traições,
sabe? De pessoas mal resolvidas, elas ainda vibram o mal. Elas torcem para dar errado. Ou pior ainda, elas não só torcem para dar errado, elas ainda plantam a maldade. Plantam a maldade, esquecendo o quê? Que essa maldade plantada, ela vai voltar para ela mesma. E que a pessoa que foi alvo dessa maldade, que pode ter acontecido até um rompimento, temporário ou não, Deus está vendo, né? E Deus está aguardando também. Agora, eu me preocupo muito nessa questão de relacionamento, a questão da alienação parental, tá? Porque como eu falei anteriormente, as crianças, elas ainda não têm uma maturidade, uma formação, que deveriam ter essa formação, né? Pelo exemplo dos pais, de uma educação, de uma orientação sobre valores humanos, de ser um espaço para a socialização, para a educação, para o estímulo das suas habilidades, para a proteção mesmo. E de repente, muitas vezes em rompimentos, essas crianças viram joguetes na mão de pessoas mal amadas, na mão de pessoas maldosas, egoístas, que usam os filhos para causar mais dor, esquecendo que a dor está ali, ó, marcada naquela criança, que daqui a pouco vira um adolescente, vira um adulto, e que também, né, mesmo sendo instrumento dessa maldade, ela vai também receber essa energia. E ela vai colher ali na frente também essa maldade feita. Então, a nossa responsabilidade também, sabe? Em criar um ambiente propício para essa maldade crescer, seja através de fofoca, seja através da falta de um posicionamento adequado, seja através de uma atitude proativa, decisiva ali, dizendo, olha, isso aqui não pertence aqui, cai fora, né? Eu não aceito mais manipulação, eu não aceito mais ficar cego frente às situações, eu não aceito mais ficar tão passivo, permissivo, né? Porque assim, o ato de dentro da família, das pessoas também não se posicionarem frente a uma maldade, ela se torna tão responsável quanto aquele que causou a maldade. A partir do momento que se você vê uma maldade ali e que você não se posiciona para parar aquilo, anular aquilo ou minimizar, se você está vendo fazer maldade ao outro e você também não se posiciona para proteger aquele mais fraco, desde que ele tenha também pedido a sua ajuda, né? Porque tem gente também que não quer enxergar. Tem gente também que a comodidade ali da situação, de se fazer de vítima, é muito interessante para ela, né? Em relacionamentos, como eu falei mesmo, sabe? É tanta maldade humana, porque as relações estão ficando cada vez mais superficiais, né? As pessoas estão ficando cada vez mais descartáveis. Cada vez mais descartáveis. Eu já namorei muito, mas assim, sempre foi um de cada vez. Um de cada vez. Sempre fui muito séria e chata com as minhas relações, porque assim, eu sou uma pessoa séria. Eu sou uma pessoa namoradeira, vamos falar assim. Mas assim, eu nunca fui maldosa com ninguém, eu nunca, para ter uma felicidade que eu acreditei, eu nunca destruí lares, eu nunca enganei ninguém, eu nunca, jamais usei minha filha, pelo contrário, sabe? Mexam comigo, mas não mexam com a minha filha, né? Ou mesmo também, se mexer com a minha filha, ela também vai ter mecanismos para ela se defender também. Porque minha relação com a Thaís, ela é muito clara. Ela é muito assim, do que é certo, o que é errado, o limite, sabe? A boa educação, o respeito, que a gente precisa também, sabe? Quando a gente está aberto a relacionamentos, a gente precisa de um período de adaptação. De conhecer o outro, de conhecer a família, de ver se é uma pessoa boa, né?
porque a maldade ela tem uma máscara e ela não dura muito tempo. Uma hora essa máscara cai, ou pela convivência diária e pela forma que a pessoa trata as outras pessoas, ou pela forma que ela não trata e não se posiciona, isso tudo uma hora vai aparecer e vai ter as consequências, né? Outras maldades que a gente vê muito aí, gente, são nos empregos, né? E aí me preocupa muito, porque assim, a gente que é mais esclarecido, a gente sabe chegar nas pessoas certas. A gente sabe falar dos nossos, a gente sabe os nossos direitos, os nossos deveres, né? A gente sabe reivindicar o que é pertinente ao nosso posto de trabalho, às nossas condições de trabalho, de uma forma formalizada, né? Porque assim, o que fala da boca, tá? O que sai pela boca é muito deturpado. Agora, se você tá ali com a coisa registrada e com uma pessoa neutra vendo a situação, se é uma situação propícia a conflito, você tá mais salvaguardado. Então, assim, para as coisas maldosas, a gente tem que estar de olhos abertos. Para a maldade humana, então a gente sabe que a maldade humana existe, a gente sabe que a maldade e a bondade, elas são duais e que você vai alimentar mais aquilo que você tem e que a gente tem que estar nesse equilíbrio, né? Nem de tanta maldade, nem de tanta bondade que gera muita permissividade, aí se perde o limite, né? Porque a boazinha demais também, ela é muito odiada, coitada. Então, assim, a gente tem que tomar atenção em relação a isso. Nos empregos, tá? As pessoas estão sacaneando tanto uma com as outras. Em vez de ser um momento, tá? De ajuda mútua. E aí eu tenho visto muito em relação à minha multipotencialidade, onde fala do empreendedorismo masculino e feminino. E a nossa forma como mulheres empreendedoras trabalharmos, ela é diferente da do homem. Porque nós somos pessoas, mulheres não somos cíclicas, né? A gente vibra conforme a energia da lua, tá? Então a fase minguante, a gente está mais introspectiva, a lua nova é como se fosse uma menina, a gente está mais esperta, a lua cheia, né? Ela fica mais como a mãe que produz tanto, e a lua minguante a gente fica introspectiva, e a nova é a que a gente vai despertar. Então a gente cicla com a lua, tá? E assim, a gente é muito mais sensível às necessidades humanas. A mulher, ela é mais sentimento, ela não é igual muitas vezes o homem que é competitivo, apesar de terem mulheres assim também. Eu também sou uma mulher muito agressiva, né? Eu era muito agressiva como empreendedora, no sentido não de ganho. Apesar de eu saber colocar preço no meu trabalho, sei do meu valor, pelo tanto que eu já estudei e sou qualificada e sou diferenciada, mas assim, a minha agressividade era mais para marcar território mesmo, era ataque para me defender, né? Mas nós somos mais solidárias, nós somos mais sensíveis, a gente é mais atento à necessidade humana, né, de ajudar, de ser solidárias e umas pelas outras, sabe? Me encanta tanto, eu fui tão ajudada, sabe, por tantas outras mulheres. Se eu fosse citar aqui, ia estar uma lista enorme. Então a gente adota muito a teoria das duas mãos, sabe? Uma mão para baixo, uma mão para cima e uma mão assim para baixo. Então, ao mesmo tempo que a gente puxa alguém, né, acolhe alguém, a gente está sendo acolhida por alguém acima de nós. Então é nessa corrente de ajuda, se ajuda embaixo, alguém te ajuda em cima, e nós vamos crescendo juntas, sabe, nesse ciclo aí. A gente não precisa ter essa vaidade de achar que a gente é melhor do que ninguém,
e que se uma outra mulher se destacar e se destacar na mesma área que a gente trabalha, nossa, o que ela está fazendo? Nossa, né? Tomara que dê errado. Pelo contrário, que bom que mais uma mulher venceu. Que bom que mais uma mulher nesse mundo capitalista de tanta maldade humana, desse empreendedorismo masculino, muitas vezes cruel, sabe? Que desvaloriza a mulher, com sobrecarga de tarefas, né? Porque além de ter a tarefa fora de casa, a gente ainda assume a tarefa de dentro de casa, dos filhos e tudo mais, onde muitas vezes no mesmo cargo as mulheres ainda são com uma remuneração mais baixa. Então ainda existe muita discrepância. E a gente precisa aprender a empreender nessa nova era. A era de Aquário, né? Da inovação. E essa tecnologia aqui, gente, é uma benção. E eu tenho visto muito, porque eu também tenho feito muito desde março, muitos cursos na questão digital, que o momento é agora para romper. Sabe, quem conseguir transitar desse momento físico para o momento tecnológico, para a entrada nesse mercado e tiver mais visibilidade, maior condição nós vamos ter de levar o nosso legado aí para frente. O meu propósito, por exemplo, é atuar com mulheres divorciadas, mulheres que sustentam suas famílias, mulheres que lideram serviços, diferentes naturezas, mulheres multipotenciais. É para falar sobre relacionamentos. Relacionamentos que nos marcaram e nos fizeram sofrer, e nem por isso a gente deixou de acreditar no amor, de dar esse amor. A gente só ficou um pouquinho mais o quê? Esperta, seletiva. Sabe por quê? Porque a gente não precisa ter um amor burro, um amor que limita, um amor mediano. A gente veio aqui para ser feliz, a gente veio aqui para amar cada vez mais, para amar pessoas parecidas conosco, sabe por quê? Porque o que a gente vibra, a gente atrai. Então, se você está atraindo também muita coisa defeituosa, ou muita gente com muito problema, é porque você tá nessa vibe, tá? Não é que tá chegando ruim, não, né? É porque sua vibração é que tá ruim mesmo. Então você tem que se amar primeiro, se cuidar primeiro, para neutralizar essa maldade aí humana que muitas vezes nos limitam, nos deixam sentir depressão, uma falta de amor próprio, uma falta de motivação, uma falta de vontade de viver. E o que tem de mais bonito nesse mundo é o milagre da vida. É a missão que cada um de nós tem aqui, no propósito que Deus definiu para que a gente cumprisse, né? Então a sociedade também, gente, existe muita maldade humana na sociedade. Né? Olha aí, você não precisa ir longe não, você vê na sua família, por exemplo, as diferenças socioeconômicas, sabe? Numa mesma casa, uma pessoa tão bem, tão centrada, e numa mesma família, um totalmente descabiciado, sem juízo, sem uma estrutura para levar uma vida digna, uma vida com propósito, uma vida feliz. Aí você vai numa padaria ali, olha, sabe? E antes de entrar na padaria, você vê ali, ó, uma pessoa totalmente alcoolizada, que também teve um pai e uma mãe, e que tá lá andarilho, sabe? Te pedindo. Que condição que essa pessoa teve? Ela tem uma história de vida. Eu acho muito bonito essas pessoas que fazem esse trabalho, sabe? Missionário de resgate a essas pessoas, né, de condição de rua também. Porque assim, muitas dessas pessoas que estão na rua, elas não estão lá porque querem. Pode pesquisar que tem uma história de vida ali, de frustração, de desmotivação, de desrespeito, de
perder o sentido. Que se ela tivesse sido acolhida ali naquele momento, gente, né, por essa maldade humana dela mesmo. Muitas vezes a maldade humana também não está no outro em relação a você, não. Você mesmo faz mal para você, sabe? Quando você não encara os seus defeitos, quando você não pede ajuda de um profissional, quando você não toma a decisão que tem que tomar, quando você não diz não para as pessoas, quando você não seleciona os ambientes que você quer frequentar, quando você vai aí se perdendo, sabe? Achando que a juventude vai ser eterna, achando que crianças indisciplinadas, mal educadas, mal conduzidas vão se tornar pessoas do bem e que a sociedade vai acolhê-las normalmente. Não, não vai. Não vai, sabe? A educação, gente, é uma coisa assim que eu não abro mão, eu nunca abri mão, eu sempre fui muito educada pelos meus pais. E eu sou muito exigente com a minha filha é educadíssima. Então essa questão de ter estudo, de ter educação, saber comportar socialmente, saber respeitar pai e mãe, né? São princípios básicos para neutralizar uma maldade humana, porque a pessoa que é consciente, não estou falando da pessoa mais estudada não, mas a pessoa que tem consciência de si, ela sabe se posicionar, ela sabe se defender, ela sabe aonde ela está indo, aonde ela está entrando e principalmente de onde que ela tem que estar saindo. Você não tem que sujeitar a nada, você não tem que ficar ali fazendo a maldade humana com você, nem se sujeitando à maldade humana de outrem ou de outras, né? Na política também, gente, que é coisa mais evidente que fala aí da maldade humana do que da política, né? Como que é a questão da política, né, que deveria representar a população, ela corrompe tanto. Quantos direitos e deveres de nossos cidadãos estão sendo ali, olha, por uma corrupção, desviados? Mas também o que você está fazendo para reverter essa situação? Sendo que a primeira coisa que você poderia fazer é exercitar o voto consciente. E aí quando você não faz, ou você fala, não vou votar porque não vai dar em nada, é tudo a mesma coisa, e vai continuar sendo a mesma coisa, sabe? Porque cada um tem um governo que merece. Governo que merece, né? Então, se você também não se posiciona para fazer a mudança, tá? E essa mudança começa a partir de nós. A gente tem mania, a maioria das pessoas tem mania de culpar os outros. Ah, o político. Ah, minha família. Ah, meu pai, a minha mãe. Não adianta. Não adianta. A decisão é sua. A escolha é sua. A vida é sua. Tira a venda dos olhos. Tira o tapa-olho. Sabe? Porque senão o problema vai estar ali, ó, esfregando na sua cara e vai estar fedendo muito tempo ainda. Então, gente, como que a gente neutraliza ou minimiza, né, as maldades humanas? Como eu já falei muito, primeira coisa, saber ter uma decisão. Você tem que ser uma pessoa que seja decidida, tá? Que não deixe a situação da sua vida na mão de outras pessoas. E essa construção, gente, do conhecimento, de se decidir as coisas, ela começa na infância. As crianças tomam base o exemplo dos pais. Então, os pais superprotetores também, eles prejudicam os filhos. Eu tenho minha parcela de culpa, já fiz o meia-culpa com a Thaís aqui, ó, inúmeras vezes. E só esse ano, depois que eu me tornei terapeuta e que eu tô me tornando, né, como alquimista, eu tô tomando consciência de que as escolhas também são da Thaís.
As escolhas são dela, o caminho são dela, as dores dela eu não vou poder poupar todos, né? Eu vou ser referência, mas ela precisa voar. E eu também não tenho culpa, sabe? De tudo que aconteceu na minha vida, na vida dela refletiu também não. É porque ela também tinha que passar, ela tinha que passar comigo. E ela, já estou ressignificando, ela vai ressignificar também. Então, gente, a gente precisa, sabe, deixar que os nossos filhos também experienciem as dificuldades. Para eles também criarem instrumentos de autodefesa, tá? Para eles verem, dentro da idade, do conhecimento que ele tem, que aquilo dói, que aquilo machuca, que por aquele caminho não vai dar certo. Então, assim, a gente precisa começar a supervisionar os filhos, mais do que intrometer. Então, na cultura oriental, eles têm muito isso. Desde pequena criança já começa a se cuidar. E na alquimia fala muito isso também. Que o esperado é que nos 14 anos das crianças, com 14 anos, a criança já esteja totalmente independente. Né? Totalmente independente. Agora imagina, a gente tem pessoas aí com 30, 40, 50, ainda no rabo da saia do papai e da mamãe. Ai, tá errado, Viviane. Ué, certo também não tá não, né? Mas é a história de vida deles. Foram criados assim. Agora, o preço vai ser alto, tanto para a pessoa quanto para os pais que não deixaram esse filho voar. E para esse filho também, sabe, que não soube aproveitar as oportunidades que a vida deu, com a missão dele, com esse propósito de vida também dele. Ter atitude, sabe, a gente precisa ter uma atitude, né? E frente às maldades humanas que vocês presenciarem e que interferirem na vida de vocês, ou na vida das pessoas próximas, ou na vida de uma coletividade que você possa atuar, você tem que declarar. Sabe, a gente não pode ficar negligenciando e imparcial frente às maldades. Então eu já falei também, gente, a partir do momento que você vê uma maldade e que você finge que não é com você, você é tão responsável quanto aquele que fez maldade. Tão responsável. Há uns anos atrás, apareceu no jornal uma foto de uns turistas no Rio de Janeiro. E tirando uma foto assim, né, do Corcovado e das praias. Só que lá no fundo da foto tinha uma pessoa, um corpo. Né? Uma pessoa tinha morrido e era tão comum ver pessoas de rua ali que... indiferente. Então, assim, o que nós temos feito? Eu pergunto para vocês. O que você tem feito para neutralizar ou minimizar as maldades humanas? Como nós somos seres individuais, eu gostaria que cada um de nós fizesse uma relação hoje, tá? Na data de hoje, 30 de agosto de 2021. Qual que é a maldade humana, seja na sua família, no seu relacionamento, no seu emprego, na sociedade, na sua rua, no seu dia a dia, qual que é a maldade humana que mais tem te incomodado? Essa maldade você consegue resolver por alguma decisão ou atitude sua? Se você consegue, que ação que você vai fazer para resolver? Porque se você não resolver a maldade, você não vai pro lado da bondade, tá? Como eu falei, é dual, né? E dessas maldades, tá? Que não dependem só de você. Você pode, junto com outra pessoa, tomar alguma atitude ou criar estratégias para reverter essa situação? Quem que vocês precisam acionar? É o CRAS? É a prefeitura, é um agente político, é a própria pessoa, é o irmão, é a vizinha. O que vocês podem fazer?
Porque a gente veio também aqui nesse mundo para a gente servir ao outro. Para a gente servir, né? Na alquimia, gente, fala muito dessa questão do equilíbrio, tá? Que a gente vive no mundo dual, que nós somos seres duais, né? Então, para a alquimia, nós somos andrógenos. Mesmo eu tendo nascido de um pai e de uma mãe, eu vim do DNA, né, de um propósito, encarnei, materializei nesse DNA do pai e da mãe, mas dentro de mim, mesmo eu tendo vindo com esse biotipo feminino, né, eu tenho meu lado do pai e meu lado da mãe. Eu não sou só mulher, ou você não é só homem. Nós temos a energia masculina e a feminina. Então, como a gente se depara diariamente com o bem e com o mal, a gente fala muito, na alquimia fala muito da questão de você estar no equilíbrio, né? Que no mesmo dia você depara com diversas situações e você tem que estar toda hora decidindo que caminho tomar, que ação conduzir, se aquilo está voltado para o seu propósito ou não, a questão do apego, da necessidade do desapego, de prosseguir, do tempo de cada um, né? Porque às vezes a gente está com uma pessoa que a gente ama e que mesmo assim a gente tem que partir. Sabe por quê? Porque o propósito não é mais juntos. E aí acabou o amor? Não, não acabou. Tá tendo sofrimento? Tá tendo sofrimento. Mas foi por uma maldade? Foi por uma maldade. Que ali na frente as pessoas que fizeram essa maldade, elas vão colher o que elas estão plantando. E a pessoa que ficou para trás, não é que ficou para trás, ela ainda tem o tempo dela naquele período, sabe, para ela agir no propósito dela, com os filhos dela, com o momento de educação, né? E a outra pessoa precisou prosseguir, mesmo sentindo tanto amor, mesmo sentindo a dor da partida. Mas o nosso propósito, o nosso legado é muito mais, sabe, do que a gente aqui. Jesus não fez isso por nós, gente. Ele veio, aplicou a missão dele, ele morreu por nós. Então, nós morremos. Esse corpo, as vontades, o ego, a gente morre para um propósito maior. E é libertador, sabe, quando a gente evolui nesse processo, quando a gente ressignifica essa dor. Quando a gente não fecha os olhos, fica até indignado frente às situações. Mas ao mesmo tempo, sabe, a gente não tem. A gente não é dono do outro, a gente não é dono da situação, a decisão tem que ser da outra pessoa. E nós somos livres. E nós viemos para ser felizes. E Deus está vendo. Eu vou muito nessa premissa aí. Sigo bem, faço bem, Deus está vendo, seja correto. E o Stefano Gradi, meu mestre da alquimia, fala exatamente isso, da questão de que a única coisa que pode tirar a gente do nosso propósito é a corrupção, é você ouvir e seguir o propósito de outra pessoa, é você deixar o seu propósito, a sua missão, e se anular para seguir o propósito do outro. E nessa questão de seguir o propósito do outro, você se vitimiza, você se aprisiona, porque você põe a sua felicidade na mão de outra pessoa. E sabe o que ela tem com isso? Nada! A responsabilidade da sua vida não está na outra pessoa. Não é dela. Ah, a pessoa me fez infeliz. Mentira! Não é nem mentira, é mentira. Você está infeliz porque você quer. Sabe por quê? Porque se você está numa relação abusiva e viu esse problema e precisa de ajuda para ser tratado, você vai encontrar essa ajuda. E não vai ser fácil, mas ela vai acontecer. Se você está infeliz, se sentindo maltratado por uma maldade, que seja uma perseguição política, que seja uma inveja de outra pessoa, numa questão no trabalho, por exemplo, não fica falando muito não, sabe? Porque quanto mais você reclama, mais energia ruim vem. Nesse intervalo vai se qualificar, vai procurar outro emprego, e quando sair agradeça, sabe por quê? Porque aquele
processo ali de evolução e de dor te tornou uma pessoa mais atenta, sabe? Para você não repetir com as outras pessoas as maldades que fizeram com você. Te tornaram mais maduro, mais ciente. E até porque também são nesses momentos de poder e de maldade que você reconhece as pessoas. Que a gente sabe exatamente as pessoas que a gente pode contar que nos ajudaram e as pessoas que te colocaram no fogo. Só que você vai e a pessoa vai ficar lá naquele inferno. Sabe por quê, gente? O céu e o inferno de cada um é aqui. O nosso propósito, gente, a evolução nossa é aqui. Então o céu não é depois da morte, não, eu vou para o céu. Não. O seu céu é aqui e o seu inferno é aqui. Então o que você está escolhendo? Exercer o bem, buscar ser do bem, ou você está fazendo o inferno na sua vida, na vida das outras pessoas, propagando maldade humana aí, tá? Porque é uma erva daninha, e aí tendo o seu inferno aqui. Porque o inferno, gente, ele alastra. Se vocês estão plantando o mal, pode ter certeza que esse mal tá aí dentro de vocês também. E que se você se acha esperto, vai ter alguém mais esperto ainda, né? Porque a gente que é de luz, sabe? A gente, uma hora a ficha cai, a gente redireciona, a gente vai, a gente voa, nós somos águias. Então, gente, na alquimia fala muito dessa questão de, como eu estava falando, né? De desviar o propósito. Se não é o seu propósito, se você está no propósito de outras pessoas, você pode ser corrompido, porque fala que para a gente atingir a asa do anjo, tá? É quando todos os nossos chakras estão alinhados, porque nós somos seres multicolores, igual o meu mestre fala, Stefan Grad, né? Que a gente não é só a cor dos nossos chakras isolados, dos 7 chakras, né? Na verdade são 8. A gente é essa cor toda da evolução, do equilíbrio de todos os chakras, e quando há esse equilíbrio, a gente atinge a cor branca, que é a da asa do anjo. Então a gente atinge o nosso propósito, e aí a gente tem então o equilíbrio do nosso corpo físico, do nosso corpo áurico, tá? Que emana essa energia, e a gente já tem o contato com o nosso corpo espiritual. E a gente flui, e a gente é feliz, porque a gente veio para ser feliz, tá? Então, gente, a gente veio para ser feliz. Então as pessoas, gente, não fica aí, sabe, sofrendo por causa dessa maldade humana, não. Porque às vezes o que a gente vê em terapia, nesses meses que eu já estou atendendo terapia, porque eu sou terapeuta de reprocessamento generativo, e a gente trabalha com o inconsciente das pessoas, em que elas mergulham nesse inconsciente e reprocessam seus traumas, sabe? Então, muitas vezes, como eu falei, a pessoa nasce má. Não, a gente tem energia do bem e do mal. Mas às vezes a pessoa foi tão machucada, ela viveu num contexto tão cheio de maldade, que ela só aprendeu aquilo. E aí ela é maldosa para defender, ela é maldosa para conseguir conquistar as coisas da forma errada, mas foi a forma que ela aprendeu. Então a maldade também, gente, é uma doença. Ela adoece as pessoas, tá? Então as pessoas maldosas são pessoas doentes. E que a gente precisa resgatar essas pessoas para saber se essa maldade é uma maldade que ela adoeceu na maldade ou se é da essência da pessoa, tá? Essas pessoas maldosas adoecem outras pessoas que nós também precisamos acolher, precisamos tratar, tá? E ambiente de maldade, gente, é uma energia muito baixa, uma energia muito ruim, tá? Porque gera dor, gera raiva, gera insegurança, gera tristeza, gera sofrimento. Então nós precisamos cortar esse mal pela raiz. Então a live de hoje, para falar sobre maldade humana, era para dizer exatamente, dar esse recado, né?
Maldade humana está aí, ela é inerente do ser humano. Todos nós temos a nossa parcela de maldade e de bondade, tá? E a gente desenvolve mais aquela que a gente tende, ou por escolha ou pelo ambiente que a gente vive, mas que tudo, seja o mal gera karma e seja o bem gera dharma. E que essa maldade ela existe em diferentes ambientes e que vai afetar a gente em cada fase de vida que nós estivermos, no contexto de idade, de vida, do que for, tá? Vai ter uma consequência. E que se você pactua com a maldade humana, tá? E a maldade humana, gente, ela não é só da relação das pessoas. Ela tem relação com as pessoas, ela tem relação com as coisas, ela tem relação com ambientes, tá? E a gente, assim, não pode acostumar com a maldade e passar em branco e achar que vai resolver do nada a maldade, né? Então a maldade só resolve, sabe? Só entra em equilíbrio na hora que prevalece a bondade. Então, já diz muito disso. Pior do que as pessoas maldosas são as pessoas que se dizem do bem e que não fazem nada. Então, o bem, ele precisa ser feito. O bem, ele precisa ser declarado. A maldade, ela tem que ser colocada em evidência. Sabe por quê? Porque as pessoas maldosas criam asas, ganham ali, ó, espaço. Mas quando chega uma pessoa consciente, uma pessoa forte, uma pessoa decidida, uma pessoa correta, uma pessoa do bem, ela põe ordem. E ela dá um basta. Fala, opa, chega aí. Sai com essas maldades pra lá. Não venha empechar o ambiente, não venha trazer maldade aqui para esse ambiente com as pessoas do bem, porque eu não permito. E se elas querem ser do mal, elas vão sair daqui com você. Jesus fez assim no templo. Ele não escorraçou o povo de lá. Então lembre-se só disso, nós somos criaturas do Criador, nós somos espíritos de luz, nós somos pessoas do bem. A gente não tem que pactuar com a maldade humana, a gente não pode ser indiferente com a maldade humana e a maldade que se faz aqui, se paga aqui, tá? Gente, muito obrigada mais uma vez por vocês terem dedicado esse período de vocês, a bondade de vocês estarem aqui comigo. E eu estou à disposição e eu estou muito feliz para continuar propagando bem e para representar as pessoas que quiserem ser representadas. E eu sempre vou estar fazendo alguma ação social, né? Porque a gente é um ser social e a gente, assim, precisa, sabe? Fazer o que a gente acredita que está dentro do nosso coração, dentro da possibilidade da gente e que não está na possibilidade de procurar quem faça, né? Porque nós não somos pessoas sozinhas, tá? Então, muita luz, muita gratidão, um beijo, muito obrigada.